Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa sua carta aos Filipenses endereçando os bispos e diáconos e se apresentando como, junto com Timóteo, como escravos. Interessante essa palavra, em vez de usar a palavra apóstolo, talvez por causa da amizade, mas escravo de Cristo, obviamente, quer dizer uma pessoa que foi comprada por Cristo. Ele vai usar essa linguagem em 1 Coríntios capítulo 6. Bispos e diáconos. Bispos é mais uma palavra para descrever os anciãos e pastores, aqueles que lideraram a igreja. Então, temos também os diáconos, que seriam pessoas talvez que tinham função de evangelistas ou pessoas que ajudavam em cuidar das igrejas. A palavra diácono é bem mais abrangente, enquanto a ideia de bispo é uma pessoa que pastoreia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ele começa sua carta agradecendo os filipenses. Sua gratidão é porque eles se interessaram em se participar com o Evangelho através de ofertas. Eles tinham mandado uma oferta para Paulo na prisão, que nós vamos ler mais sobre isso em capítulo 4. Filipos, como o nome sugere, foi uma cidade fundada pelo famoso rei da Macedônia, Filipe II, pai de Alexandre, o Grande. A cidade iniciou-se no lugar da colônia de Querenides, no vale do Monte Órbelos. Interessante que esse progresso do Evangelho, que ajuda financeira trouxe para Paulo, foi muito importante, porque Paulo não tinha assim, uma fonte de renda regular. Ele dependia das ofertas dos irmãos, já que na prisão não dava para ganhar nada. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Interessante também é o fato que Paulo está orando por eles, porque ele sabe que Deus, que começou uma boa obra neles, vai completá-lo até o dia de Cristo. Ele tem essa confiança. Ele tem mais ainda, ele tem um forte sentimento de saudade, de afeição pelos filipenses. Essa igreja, mais de qualquer outra igreja que nós vemos nas cartas de Paulo, é uma igreja que Paulo amava. Porque eles amavam a Paulo, houve um interrelacionamento de pais e filhos, de relacionamento de grande amor.
Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Na sua oração, que logo vai em seguida, depois da sua gratidão, ele pede que o amor dos filipenses possa crescer cada vez mais. Essa frase, crescer mais e mais, é para nós lembrarmos que amor nunca chega a ser transbordante da nossa parte. O amor de Deus é transbordante, nosso amor precisa crescer. Amor quer dizer nossa afeição, claro, mas também nossa prontidão para servir ao Senhor. E justamente esse relacionamento de escravo de Cristo é porque ele servia ao Senhor sem remuneração, por obrigação assim interna, por ter sido realmente comprado por Cristo e por essa grande e fundamental gratidão. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Ele ora para que eles cresçam em amor e em conhecimento. Conhecimento que tem também discernimento, para eles poderem escolher o que seja de melhor. Quando nós oramos pelo amor, nós temos que saber amor a quê? Amor por quê? E naturalmente começa com o primeiro mandamento, amor a Deus em primeiro lugar, depois amor pelos irmãos. E esse amor que tem discernimento e que tem percepção, é um amor que também vai se incluir a evangelização, para levar esse maravilhoso evangelho para toda a vizinhança, para as outras cidades em volta. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Além disso, ele fala do fato que um dia essa igreja, junto com Paulo, vão chegar até o dia de Cristo. O dia de Cristo é a volta de Cristo, quando eles estarão cheios de fruto de justiça. Fruto de justiça pode incluir o dinheiro que eles mandaram para ajudar, participar no progresso do Evangelho, como também poderia ser aquele dinheiro que mostra o amor que eles têm pelo próprio apóstolo e o cuidado que eles têm por uma pessoa que não tinha renda. Essa mesma é o que nós precisamos também pedir a Deus, tanto por nós mesmos como também para a nossa igreja. Ler o Novo Testamento é uma experiência bastante interessante. Porque, por um lado, quando nós lemos livros como o livro de Atos e mesmo muitas das cartas de Paulo, uma das coisas que fica bastante clara é um espírito vitorioso, uma ideia de que, vamos assim dizer, está dando tudo muito certo. Afinal de contas, nós vemos que a chegada do Messias Jesus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, indicam a vinda do reino de Deus. E é interessante observar como esse clima de vitória, esse clima de grande comemoração toma conta de grande parte dos escritos, não só neotestamentários, mas também do próprio apóstolo Paulo. E de repente,
numa espécie de tensão entre duas ideias aparentemente distintas, o Novo Testamento, como também os escritos paulinos, vão pontuando o que parecem ser derrotas do Evangelho. Chega a ser até mesmo irônico. Por exemplo, em Atos nós vemos milagres extraordinários, muitas pessoas se convertem, de repente Estevão é apedrejado, de repente nós temos a morte de Tiago, e assim, nessa mesma espécie de perspectiva, nós vamos perceber o que acontece com Paulo nas cartas da prisão e particularmente aqui em Filipenses. Tácito descreveu o que aconteceu com os cristãos após terem sido acusados por Nero de terem provocado o grande incêndio em Roma. Além de matá-los, fê-los servir de diversão ao público. Vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite, para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões, disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essa gente que merecia castigo exemplar, pois viram que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Nós vamos descobrir que o apóstolo está preso. Vimos que nesse contexto da prisão, nós temos as cartas principalmente escritas da prisão de Roma e aqui, muito possivelmente, a partir de Éfeso. E no momento mais grave, mais sério, quando Paulo parece estar enfrentando o sofrimento maior. Qual é a nossa expectativa de um grande missionário, desse apóstolo dos gentios, que está proclamando o Evangelho, ainda na sua fase, vamos dizer, na metade do seu percurso, do progresso das suas grandes viagens, quando as coisas parecem estar dando errado. É muito interessante ver que Paulo vai fazer uma declaração aqui em Filipenses 1:12, que ele está alegre por causa dos seus sofrimentos, que ele não enxerga com referência simplesmente a si mesmo, mas que eles têm antes contribuído para a própria expansão do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele fica até mesmo contente porque, por causa disso, muitos cristãos agora com bastante destemor, muita coragem, têm mais disposição de anunciar e de proclamar o Evangelho de Cristo. Isso é bastante interessante porque, de certa forma, é uma novidade. Nós estamos num contexto, num ambiente, quando ficou bem claro que quem domina o mundo é quem é mais forte, quem tem mais potência militar, quem tem mais condições de mostrar quem manda através do poder. A finalidade da fundação da cidade era assumir o controle das minas de ouro da região e estabelecer uma guarnição num ponto estratégico de passagem. O lugar permitia o controle da rota entre Anfípolis e Neápolis, ligadas por parte de uma estrada real, que foi reconstruída mais tarde pelos romanos e recebeu o nome de Via Egnatia. Filipe II deu fortificações importantes à nova cidade. Conseguiu com sucesso efetuar a reabilitação dos pântanos, conforme o testemunho do escritor Teófrasto.
De repente, nós temos uma mensagem que, de certa forma, é bastante subversiva, que anuncia um outro rei, que anuncia a salvação, que anuncia o Deus único num ambiente onde o imperador devia ser venerado e até adorado, e agora esta mensagem começa a crescer, mas sofre muita oposição. Oposição judaica, oposição romana. No entanto, essa mensagem é vencedora. E uma atitude nova e diferente, que de certa forma é até mesmo uma novidade para quem estava acostumado a ler o Antigo Testamento, que de modo geral apresentava uma perspectiva de que a pessoa abençoada sempre era bem-sucedida e que a pessoa que estava em ruptura com Deus, não estava em sintonia com a aliança, costumava sofrer. Agora não, nós temos o grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, levando a mensagem, passando por sofrimento, na cadeia, na prisão, em tribulação, tranquilo, comemorando, feliz, sabendo que esse seu sofrimento é responsável também pelo progresso e pela expansão do Evangelho, que lhe dá verdadeira alegria no coração. Interessante a fortaleza psicológica e espiritual de uma espécie de soldado de Cristo que independe das circunstâncias externas para ter o seu centro de organização interna com confiança, com fé, alegre e contente, porque apesar do que se vê, o Evangelho é e será sempre vencedor. Uma coisa muito impressionante que está acontecendo aqui em meados dos anos 50 do primeiro século é, como vimos, essa expansão impressionante e extraordinária do Evangelho. O Evangelho está crescendo em alta velocidade e se disseminando por toda parte, e como nós pudemos ver nas viagens missionárias de Paulo, esse evangelho em pouco tempo chega à cidade de Filipos, primeira cidade europeia, cidade para os cristãos aqui, que são os destinatários desta carta. Filipe manteve sua autonomia no reino macedônio. Era uma cidade com as suas próprias instituições políticas. A descoberta de novas minas de ouro perto da cidade, em Ácila, contribuiu para a riqueza ainda maior do reinado de Filipe II, que estabeleceu ali um lugar de cunhagem de moedas. A integração final da cidade, porém, só se concretizaria na época Filipe V. Mas, diante desse crescimento, como acontece em qualquer situação, nem sempre todas as notícias são boas e positivas. Nós vamos ver que as cartas da prisão, uma boa parte da razão da redação delas tem a ver com problemas sérios, doutrinários, que são corrigidos e que são devidamente aí realinhados. No entanto, quando olhamos aqui Filipenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 18, vamos ver que outros tipos de problemas também estavam aparecendo e eram decorrentes desse crescimento. As dificuldades, outras, estavam surgindo. Aqui Paulo faz menção de que algumas pessoas pregavam o Evangelho e não há nenhuma indicação de que eles estavam pregando alguma heresia ou uma doutrina equivocada, até porque quando isso acontece, Paulo é muito objetivo, muito definido na necessidade de corrigir esse tipo de erro. Mas o que vamos perceber é que algumas pessoas estão pregando o Evangelho por inveja e também por ambição egoísta. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade,
mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqui é necessário entender uma realidade que nem sempre está clara para a mente daqueles que são exageradamente perfeccionistas. Nós não ainda estamos, não estamos ainda na vida eterna, no céu, numa realidade de milênio ou pós-ressurreição. A realidade é que pessoas humanas, gente frágil, pecadora, faz parte da comunidade da fé. E muitas vezes o que acontece? Gente que, como diz o texto, por ambição egoísta, por motivações erradas e às vezes até mesmo achando, de certa forma, vamos dizer, até estando feliz por causa da prisão de Paulo, com as motivações mais equivocadas, estão aqui pregando e proclamando o Evangelho de Cristo. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. O que nós imaginamos que deveria ser uma atitude adequada nessa situação? Talvez alguém pudesse esperar uma reprimenda de Paulo, ou uma atitude de profundo desapontamento, ou uma atitude, vamos dizer, de depressão. Mas é absolutamente impressionante ver como Paulo reage positivamente. Paulo age como alguém que diz, deixa isso para lá, não vamos perder tempo com bobagem, eu não vou aqui ficar esquentando a cabeça com coisas que não merecem uma atenção desnecessária. Ele observa uma realidade que tem um sentido teológico muito maior do que a gente costuma imaginar. É que tantas vezes imaginamos que a obra de Deus depende de nós, que nós é que estamos fazendo, que as coisas dependem, vamos assim dizer, do nosso controle. Mas Paulo vai deixar bem claro que a sua expectativa é que Deus está no controle e no domínio dessa grande proclamação do Evangelho. E que está claro que nesse processo pessoas humanas, frágeis com suas limitações, estão envolvidas. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Toda pessoa que tiver uma postura exageradamente perfeccionista e crítica demais nunca conseguirá lidar com a realidade da fragilidade da igreja. A grande lição que Paulo nos apresenta aqui é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, não importa. Eu sei que muitos com sinceridade estão pregando o Evangelho por amor. Eu sei que tem muita gente boa fazendo o que é certo, da maneira certa, pregando a mensagem certa. Mas eu sei que muita gente faz por motivações erradas e não me interessa. Eu não vou brigar por causa disso. O importante é que o Evangelho está sendo anunciado. Muito interessante prestar atenção às lições práticas que essa atitude de Paulo aqui em Filipenses traz para a nossa vida. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação,
graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo, na prisão, estava enfrentando uma situação muito complicada em termos de vida e morte. Isso fica muito claro nesses versículos, que começam com o versículo 18, última linha, que ele diz que ainda está alegre, mas que ele, por causa das orações e pelo Espírito de Deus, ele está esperando ser libertado, a não ser que essa palavra seja traduzida salvação. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está numa situação de vida e morte, como nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que deve ter sido escrito logo depois desta prisão em Éfeso. Nessa prisão, ele está esperando não ser envergonhado. Ele usa essa linguagem também em 2 Timóteo, quer dizer que ele possa testemunhar de Cristo de uma forma que Cristo seja engrandecido. Ele diz que no seu corpo, de qualquer forma, seria engrandecido. Se ele for morto como um mártir, seria engrandecido. Mas também, se ele não se envergonhar do Evangelho, também seria engrandecido. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. O que ele diz, portanto, em versículo 21, é que a morte para ele seria lucro, mas viver também seria viver pelo Senhor 100%. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Isso leva o apóstolo Paulo a dizer que ele está pressionado para decidir o que ele preferiria. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Se ele morrer, receber esse lucro do descanso, de não ser mais perseguido, não ser mais chicoteado, ele ficaria muito contente. Seria um prazer se encontrar com Cristo, porque morrer é lucro, porque significa estar com Cristo. Por outro lado, viver aqui na Terra tem uma tremenda vantagem, porque isto daria para Paulo a oportunidade de ajudar aqueles crentes de Filipos a progredir na sua fé. E Paulo está esperando chegar lá e ficar no meio deles outra vez, não somente para agradecer essas doações, mas também para ele poder falar com eles sobre como sua vida cristã poderia ainda melhorar e para eles serem fortalecidos diante das perseguições que eles estão enfrentando. Pois viram que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa.
Uma vez mais, vemos que esse historiador pagão, sem mostrar simpatia alguma pelos cristãos, dá a entender que o castigo era excessivo, ou ao menos que a perseguição teve lugar não em prol da justiça, mas por capricho do imperador. Além disso, nestas linhas temos uma descrição feita por um não cristão das torturas a que foram submetidos aqueles mártires. Em toda esta carta, nós percebemos que o apóstolo Paulo está animado. A palavra que mostra esse ânimo é a palavra alegria. Ele usa a alegria nas situações que para quase todo mundo seriam momentos de angústia, momentos de medo, momentos de profundo questionamento, como que Deus não pode colocar numa situação dessa? Mas ele diz que as orações daqueles irmãos, o próprio Espírito de Deus revelando para ele, que provavelmente ele está convencido de fato que ele vai ser liberto. Ele vai poder sair da prisão e continuar seu ministério. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Como de fato, se estamos certos que esta prisão foi em Éfeso e não em Roma, que de fato ele ficou liberto e que ele então podia continuar chegando até Filipos, que não ficava muito longe de Éfeso, e lá falar com aqueles irmãos novamente e poder agradecer de todo o coração o amor que eles tinham mostrado por ele. Tudo isso leva para aquele pergunta: o que Deus quer para mim? É melhor ficar na terra, continuar servindo, continuar sofrendo como ele estava sofrendo, ou seria melhor morrer? E todos nós temos que enfrentar isso quando ficamos muito doentes, quando ouvimos do médico que nós temos um câncer, ou quando nós somos enfrentados por um assaltante. Em situações como essa, nós também podemos dizer, justamente como Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Prosseguindo no nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, é interessante observar o que vamos encontrar aí logo nesse mesmo texto que abordamos, no versículo 13, quando Paulo faz menção da guarda pretoriana. E ele faz questão de dizer que aquilo que está acontecendo com ele, a sua prisão, o seu sofrimento, está bastante divulgado, é conhecido de toda a guarda pretoriana. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Para entender o que está acontecendo, é necessário entender um pouquinho mais do nosso contexto, do nosso pano de fundo. Nós sabemos que esse mundo da época do início da expansão cristã é o mundo do Império Romano, esse império grandioso que chegou
aí no seu limite máximo de expansão, no ano 117 depois de Cristo, no início do imperador Adriano, quando ele se tornou o grande imperador de Roma. Mas, nesse contexto, Roma tinha conseguido, depois de vencer os cartagineses nas famosas guerras púnicas, o domínio de toda a região do Mediterrâneo e estabelecido o seu poder por meio daquilo que ficou conhecido como Pax Romana. E muitas das cidades, no caso de Filipos, sendo colônia romana, uma cidade especial, e também em outros lugares, Roma tinha ali a sua sede de administração. No caso, por exemplo, da região da terra de Israel, essa sede ficava na cidade de Cesareia. E agora, aqui, nós temos Paulo mencionando essa famosa guarda pretoriana. A hipótese que muitos sugerem é que Paulo talvez estivesse preso em Roma. E ali nós temos a informação que essa guarda pretoriana, claro, na sede da capital do próprio império, era uma guarda pretoriana muito grande, provavelmente cerca de 9.000 soldados. Então é difícil que essa divulgação fosse muito comentada com todos eles. Por isso, é possível que fosse uma guarda pretoriana menor, o que faria sentido ou em Cesareia ou em Éfeso. E Éfeso parece ser a sugestão mais adequada. Mas o que há de tão interessante e significativo aqui? Quando a gente vai olhar isso, nós vemos que Paulo está debaixo da autoridade romana, debaixo do poder desse grande império, que recebe no Novo Testamento uma espécie de atitude dupla. Por um lado, nós vamos ver que existe uma atitude que reconhece o poder soberano de Deus por trás de todas as coisas, de modo que até mesmo o Estado romano está debaixo dessa autoridade, portanto é necessário obedecer às autoridades e entender que é necessário, de certa forma, manter o status quo. Nunca o cristianismo do Novo Testamento foi revolucionário no sentido político imediato do termo. Ao mesmo tempo, quando a gente vai ver livros como Apocalipse ou algumas outras orientações, existe uma ideia de que esse poder que está aí não está fundamentado naquilo que Deus deseja e, portanto, ele deve ser questionado, rejeitado. E aqui, ao mesmo tempo em que Paulo está proclamando esse evangelho, testemunhando, ele tem uma felicidade de saber que esses representantes do poderio romano sabem que ele está preso por causa de Cristo. Preso por causa de Cristo, que é o grande rival de César. Tão temido, vai ser muito temido logo em breve, na época de Nero, aquele que é verdadeiramente rei, aquele que os romanos estão começando a perceber que vai se tornando uma espécie de problema público e ao mesmo tempo em que parecem tão pacíficos. É muito interessante ver como nós vamos observar a trajetória da manifestação do poder desse domínio, desse reino de Deus diante das aparentes vitórias do poder humano. A descrição da perseguição romana ocorrida no primeiro século depois de Cristo mostra-nos como foi o fim de apóstolos como Paulo e Pedro. No caso do apóstolo Paulo, a tradição afirma que ele foi decapitado em Roma, também por ordem de Nero, muito provavelmente no ano 67, já que como cidadão romano, Paulo não poderia ser crucificado. Enquanto Paulo está preso, enquanto a autoridade romana domina, enquanto a guarda pretoriana estabelece ali a sua firme posição, calma e silenciosamente esse império romano vai se fragilizando, vai perder as suas forças, enquanto o evangelho, sossegada, tranquila e calmamente, com seus presos e seus milhares de mártires, depois será vencedor e conquistará o mundo inteiro e mostrará que Jesus Cristo, Ele sim, é Senhor, Ele é o Rei dos Reis.
Paulo agora vai chamar os crentes de Filipos para exercer sua cidadania de uma forma digna do Evangelho de Cristo. A razão que ele menciona cidadania, com certeza tem a ver com o fato que Filipos era uma colônia romana. Os soldados que lutaram em favor de Octaviano, Augusto, por terem ganho, receberam essa área para formar essa cidade e era uma espécie de Itália fora da península. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então, exercer essa cidadania é para ser fortes, seguros e diante de qualquer ameaça de perseguição, não ficarem espantados como se fossem cavalos que ouviram um barulho muito forte e correram para todo lado, mas para eles ficarem unidos e não ter temor nenhum. Segundo a tradição, Pedro sofreu martírio em Roma e foi crucificado, muito provavelmente no ano 67 d.C., durante a perseguição de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer na mesma posição que seu mestre Jesus. A razão que Paulo enfatiza esse ponto é que ser cidadão significa um privilégio muito apreciado da parte dos romanos. Tinham privilégios que o próprio cidadão, como Paulo, Silas, receberam por serem cidadãos. Agora é literalmente o fato que eles são cidadãos tanto de Roma como também do céu. Outra coisa que Paulo quer enfatizar aqui é que a perseguição é uma marca de pessoas que estão sendo condenados por Deus. É um sinal que eles não vão ganhar os privilégios do céu, mas apenas aqui na terra e naturalmente vão para a condenação. Por outro lado, essa perseguição é uma marca de que eles, os crentes de Filipos, eram de fato salvos e que eles seriam recebidos pelo Senhor. E Paulo vai usar essa palavra mesmo que ele usa, por exemplo, segundo Timóteo, do combate da vida cristã. Combate aqui não é contra forças interiores, mas forças exteriores como perseguidores. E é interessante que aqui não são judeus que estão perseguindo, porque Filipos quase não tinha judeus, eram os próprios romanos que ficaram, na sua opinião, prejudicados pelo evangelho que crescia em Filipos. Para eles, isso é sinal de destruição. Para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Outra coisa que Paulo enfatiza aqui, como sendo de grande importância para esses irmãos, é para reconhecer que esse valor de ser um cristão é um valor que
serve para esta vida, como também serve para a vida vindoura. E que eles são cidadãos tanto do céu como de Roma. Eles continuam com seus privilégios de cidadãos romanos, mas eles agora ganharam uma nova cidadania, que vai ser mencionado no capítulo 3. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Portanto, Paulo encoraja aqueles irmãos a não se espantarem, ao não deixar o Evangelho simplesmente por causa do combate contra a sua fé da parte dos incrédulos. Eles devem seguir, continuar firmes na fé, tal como aqueles soldados que lutaram ao lado de Otaviano até ele ganhar a vitória e ele se tornar aquele famoso imperador Augusto César e dominar aquele império durante muitos anos, trazendo a famosa Pax Romana para toda aquela região da bacia do Mediterrâneo.